Quem nunca recebeu um convite de um amigo que não vê há muito tempo para tomar um café? E chegando lá, descobriu que esse seu amigo queria, na verdade, recrutar você para um esquema de pirâmide. Ah, não, mas não é pirâmide, é um esquema de venda e recrutamento em formato de triângulo. Às vezes até tem os produtos no meio envolvido. Ah, não, tem um shake, tem um chá, tem o colchão quântico que cura câncer. Ah, vai! Bom, parece que os famosos não são imunes a isso. É só ver que a atriz Juliana Paz perdeu R$500 mil num esquema desses. Vamos entender não só esse caso, mas entender de fato o que é um esquema de pirâmide, como surgiu, por que eles enganam tantas pessoas e principalmente o que fazer para não ser vítima. Depois da vinheta. Pessoas enganadas. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas, obviamente enganando apenas para fins de entretenimento e somente com o consentimento das pessoas. Mas eu domino sim algumas técnicas que são usadas por golpistas, charlatões e estelionatários. E aqui no canal eu desmascaro essa galera. Geralmente eu desmascaro charlatões do sobrenatural. Pessoas que usam truques de mágica para simular coisas sobrenaturais, para simular milagres. Mas sempre me pedem para falar sobre golpes financeiros. Eu acho que agora é uma boa oportunidade, afinal de contas, os mecanismos psicológicos que levam alguém a cair em um golpe desses são os mesmos que levam alguém a procurar um tratamento com João de Deus ou a acreditar nos poderes paranormais do Uri Geller. Então vamos ao contexto. A polícia de São Paulo está investigando um esquema do qual foi vítima a atriz Juliana Paz. Ela assinou um contrato com uma empresa chamada F2S e depositou o valor de R$500 mil. E aí, num passe de mágicas, aquele que se apresentava como dono da empresa sumiu. Ah tá, ele não sumiu sozinho, né? Ele sumiu com o dinheiro dela e de outros famosos, inclusive o ator Murilo Benício e o jogador Luiz Fabiano. O que os supostos golpistas prometiam era que eles iriam usar esse dinheiro para investir numa empresa de compra e venda de automóveis usados, o que geraria um lucro de 4 a 8% do valor investido. Dinheiro esse que nunca apareceu. Não diga! O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva de 3 homens, sendo que um deles é o dono da F2S e de uma mulher que é a esposa dele, porque, de acordo com o Ministério Público, ela transferia para a conta pessoal dela o dinheiro que era investido na conta da empresa. O dinheiro que as vítimas depositavam, que as vítimas investiam. E em todas as matérias sobre o caso, você vai ver o termo esquema de pirâmide. Mas, afinal de contas, o que é um esquema de pirâmide? Boa pergunta. Esquema de pirâmide ou pirâmide financeira é um modelo comercial que está condenado ao fracasso a longo prazo, ele é insustentável e ele basicamente depende de recrutar outras pessoas para o esquema. Ou seja, você paga para entrar no esquema, e isso dá a você o direito de recrutar outras pessoas, que por sua vez pagarão para entrar e você fica com uma parte do que as pessoas pagam. E essas pessoas que pagaram para entrar vão recrutar pessoas que pagam para entrar e aí, enfim, já entenderam. Já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Como uma boa pirâmide, para sustentar o topo, tem que ter muita gente na base. Ou seja, tem que ter muita gente investindo dinheiro, colocando dinheiro no esquema para faraó que tá lá no topo ficar lucrar, né? Então, é isso. E claro que a longo prazo vai cair, né? É insustentável a longo prazo. Esses esquemas, às vezes, são chamados pelo nome de esquema Ponzi ou Santo Antônio, e já vamos explicar por quê. Algumas fontes históricas citam como a inventora do golpe de pirâmide uma mulher espanhola do ano de 1870 chamada
Valdomira Lara Vetoret. Essa senhora teria sido abandonada pelo marido em condições bem precárias, ou seja, ficou sem grana. E aí, para se manter, ela pegou um empréstimo, pegou um dinheiro emprestado, prometendo que em um mês ela pagaria o dobro. E o pessoal reclamando dos juros no Brasil, né? E como ela conseguiu cumprir isso, não só o primeiro, mas ela fez isso algumas vezes, ela ficou com uma fama muito boa em Madrid. Ah tá, e se alguém duvida como que ela conseguiu pagar, foi pegando outros empréstimos para pagar o empréstimo que ela havia feito e assim por diante. Meu Deus. Só que aí, muita gente queria aumentar o dinheiro que tinha, emprestando dinheiro para ela. Ela começou dobrando, mas depois passou a prometer 30% a mais dentro de um mês. E por um tempo, isso deu certo. Claro que uma hora acabou ruindo a pirâmide, mas pouco antes de ruir, chegou a envolver 5.000 pessoas em um valor que para a época era milionário. Na antiga União Soviética, rolava muito esse esquema usando carta de papel, mesmo pelo correio. Como que era? Você tinha uma lista de 10 pessoas, né, com endereço, com tudo, e para participar, você tinha que enviar alguma coisa para essas pessoas, geralmente uma pequena quantidade de dinheiro, né, às vezes $1, $5. Você enviava para o primeiro nome dessa lista, tá, e removia ele. E aí você colocava o seu nome no final da lista, e aí você tinha que fazer a mesma coisa com 10 pessoas. A promessa era que, quando seu nome chegasse ao topo da lista, você receberia uma fortuna. Claro que você tem que contar que todo mundo que recebeu esse $1 vai fazer a mesma coisa. E depois esse golpe passou a ser aplicado através de e-mail, pelo mesmo esquema. O método era o mesmíssimo. E vocês devem estar pensando, né? Nossa, até que enfim, um vídeo que o Nicolas não fala de pastor, de padre, de médium, nada, ok? Achou isso? Achou errado, otário! No início dos anos 50, rolou uma corrente, né, que as pessoas recebiam uma carta que começava com o seguinte texto, ó: reze 3 Ave Marias para Santo Antônio, daí o nome Santo Antônio que eu citei no começo. E em seguida, vinha uma lista com todas as graças que seriam alcançadas se você não quebrasse a corrente e todas as desgraças que aconteceriam caso você quebrasse a corrente, né? Caso você não fizesse isso. E uma das instruções era fazer 10 cópias dessa carta, que podia ser a mão ou a máquina de escrever, e enviá-la pelo correio para mais 10 pessoas com selo pago e tudo mais. E isso durou anos na Itália e recebeu o nome de corrente Santo Antônio, daí o nome que nós citamos no começo. Ah, agora eu entendi! E o outro nome que eu citei é esquema Ponzi, e esse nome vem de Charles Ponzi, que é um italiano que migrou para os Estados Unidos em 1903. Em novembro de 1919, ele lançou um esquema de venda de notas promissórias, e ele garantia juros de 40% no prazo de 90 dias. Ou seja, você comprava um papel, que era uma nota promissória, né? E ele devolvia para você com acrescido de 40% depois de 3 meses. E numa segunda fase, ele prometia 50% a cada 45 dias. Você comprava o papel, que era nada, por $100 e recebia em 45 dias $150. E esse dinheiro que você pagava, ele não investia em nada. Ele usava para pagar os anteriores, né? E assim, mas por aí vai, claro. Já entenderam como funciona um esquema de pirâmide, né? Só que assim, para manutenção do marketing do esquema dele, ele dizia que o investimento era secreto, ou seja, ninguém sabia o que ele fazia com o dinheiro. Entretanto, em off, ele fazia com que as pessoas pensassem que era através de investimentos internacionais, que na verdade poderia ser qualquer coisa. Tipo, esse esquema dele chegou a faturar 10 milhões e depois faliu. Claro. É claro. O Ponzi foi condenado a 5 anos de cadeia e depois começou um outro esquema que era muito parecido com isso, só que com venda de terrenos. Ele foi condenado de novo, mas veio para o Brasil e acabou morrendo aqui em um hospital em 1949. Ele é citado em alguns outros vídeos aqui do canal. E antes de falar o porquê que esse golpe funciona, como que funciona a mente de alguém que cai num golpe desse e principalmente como se proteger, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdo como esse e para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. Bom, uma das razões que faz as pessoas serem seduzidas para entrar num esquema desses é a fonte, entre aspas, muitas aspas, confiável. Essa, inclusive, é a mesma razão das fake news serem tão sedutoras. O que chama você para um negócio desses? Geralmente é alguém que você conhece,
é um amigo, é o seu tio que diz que está ganhando uma grana e quer que você ganhe também. E acaba sendo muito sedutor. Não é um empresário que você nunca viu na vida. É a mesma razão que a gente compartilha notícia falsa. Porque geralmente vem de alguém que você confia. Não vem do jornal da emissora que você não sabe as intenções. É o seu tio que mandou no grupo do Zap. Olha só, leite de cabra trata conjuntivite. Vou compartilhar essa notícia, as pessoas precisam saber. E claro, outra razão é que mexe com o emocional. Aliás, um golpista sempre tenta conduzir você a tomar uma decisão emocional e não racional. Uma coisa que sempre tem nessas reuniões é muita ostentação. Então você tem lá o faraó, o cara que está no topo da pirâmide lá, com os idiotas, com os escravos, injetando dinheiro, e ele ostenta, ele mostra as férias dele em Dubai. Olha só, se você quiser ter isso aqui, é só entrar aqui no nosso esquema da venda de suplemento quântico, sabe? A ostentação que mexe com o emocional e faz você tomar uma decisão não racional. E uma razão um pouquinho mais complexa é a falta da capacidade humana de processar uma progressão geométrica. Olha só, um exemplo aqui com contas, tá? Imagina que você começa num esquema, você e mais 9 amigos, e que cada um deles coloca mais 9 amigos. Quando chega na posição 10 do 10º andar da pirâmide, no esquema de cartas acima mencionado, por exemplo, já teriam sido enviadas 10 bilhões de cartas, seriam 10 bilhões de pessoas nesse esquema, mais que toda a população do planeta Terra, incluindo crianças, pessoas em condição de vulnerabilidade, enfim, parece razoável isso? Não, lógico que não. Não é, mas por alguma razão as pessoas acreditam nisso. Tá, e como fazer para não entrar no esquema desses? Dica número 1. Evite qualquer projeto que pague comissões por recrutamento para trazer novas pessoas para a seita. Digo, para a empresa. Tome muito cuidado com planos que cobram taxas para você entrar. Tipo, não, você vai ser nosso vendedor, mas você tem que comprar essas amostras aqui. Cara, isso é muita sacanagem, porque quem vai atrás disso geralmente tá desempregado. Aí você pensa que você vai arrumar um emprego, o cara vende para você a entrada no esquema deles. Cara, quem no mundo tem que pagar para vender alguma coisa para alguém? Faz algum sentido para você? Você entra numa loja, fala, não, você vai vender nossas roupas aqui, só que você tem que pagar para vender a roupa. E aí quando você vender e trouxer outras pessoas, aí que você vai ganhar dinheiro. Não, foge, é cilada, Bino. E redobre a sua atenção quando a proposta envolver lucros fora da realidade ou produtos com métodos milagrosos ou duvidosos. Porque aí vira o combo da charlatanice, né? É o colchão magnético que cura câncer, que já é uma charlatanice por si só, vendido em um esquema de pirâmide que tira dinheiro de quem está desempregado. Pô, é o combo da charlatanice, é o estelionato mor. Corre que é cilada. Hoje em dia, esses esquemas sobrevivem com outros nomes, como marketing multinível, vendas cruzadas, marketing de recrutamento. Muda a embalagem, mas o conteúdo é aquela bosta de sempre. É enganar pessoas desesperadas para alguém que está lá em cima encher o toba de dinheiro. E se você quiser conhecer outros golpistas e outros golpes cabulosos, eu vou deixar esse vídeo aqui recomendado para vocês. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que mora em uma pirâmide, lá em Zigurate, mas que não aplica esquema de pirâmide. Talvez sim, não sei. Tô falando, claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é: busquem conhecimento.